Os melhores fundos imobiliários para 2024. Eu vou te falar exatamente quais são os fundos imobiliários que vão explodir em 2024 e quem tiver eles aí vai ganhar muito dinheiro. É sério que você ainda acredita nisso? Te peguei, né? Ano após ano e você continua seguindo o Zé Diquinha na rede social. Não pode ver uma manchete dizendo que tais fundos imobiliários vão subir que você já sai correndo atrás. Como que tá o seu resultado? Ele tá igual você esperava? Pode ser que sim, mas eu sei que lá no fundo você tá cansado de ser refém de vídeos te dizendo os melhores investimentos do momento, os melhores fundos imobiliários para 2024. Deixa eu te falar uma coisa, a galera que produz conteúdo desse tipo não tá nem pra você se você vai investir nessas coisas e vai perder seu dinheiro. Sabe o que eles querem? Seu clique, só isso. Por isso que a manchete ela é tão sensacionalista. Isso é de propósito, cara. E não, eu não vou te falar os melhores fundos imobiliários para 2024, porque eu não acredito nessa boboseira. Sabe no que eu acredito? Em seguir uma metodologia, um passo a passo para escolher seu fundo imobiliário. Eu não acredito em ficar lendo notícia e muito menos vendo vídeo no YouTube disso. Então, por isso, no vídeo de hoje, eu vou contar o passo a passo que eu sigo para investir em fundos imobiliários, a minha metodologia. E se você tá cansado de ver notícias assim e quer aprender conteúdo de valor, fica até o final porque eu garanto que você não vai arrepender, tá? Antes da gente começar, deixar claro que esse é o meu passo a passo, não tô falando que você tem que fazer mesmo, que tem que seguir. O objetivo não é que você vire uma marionete, é te passar o conhecimento certo para que você tome as suas próprias decisões, seja independente aí e saiba o que fazer com o seu dinheiro. Então vamos lá, o passo a passo que eu sigo se divide em dois passos. Passo número 1, eu faço uma análise de indicadores do fundo imobiliário. E passo número 2, eu faço uma análise de qualidade do fundo imobiliário. Então, vamos começar com o passo 1. Na análise de indicadores, eu olho para três coisas principais aqui. O primeiro é o dividend yield. O segundo é o P sobre VP. E o terceiro é a vacância. E antes de eu te mostrar na prática, analisando cada indicador, deixa eu só te alertar sobre algumas coisas que você tem que saber para fazer uma boa análise de indicadores. São 3 pontos que você tem que tomar muito cuidado. O primeiro ponto é não olhar para o indicador de forma isolada. A gente, lógico, vai fazer isso junto, mas já quero deixar claro que comprar um fundo imobiliário baseado em um único indicador não faz sentido, tá? Você tem que analisar os indicadores em conjunto, tá bom? Segundo ponto, olhar para o histórico dos indicadores. Ponto importantíssimo, principalmente quando a gente fala de dividendos em fundos imobiliários. E terceiro, comparar os indicadores com fundos imobiliários do mesmo setor. Vamos também fazer isso, lógico, na prática, mas já adiantando, não faz nenhum sentido, por exemplo, analisar os indicadores de um fundo imobiliário, gostar e comprar sem antes fazer nenhuma comparação com os indicadores de outro fundo imobiliário do mesmo tipo. Fazer isso é como dar um tiro no escuro, não faz o menor sentido. Então, vamos lá para a análise de fato. Primeiro indicador, dividend yield. É um indicador muito importante que mostra se o fundo imobiliário é ou não um bom pagador de dividendo. E ele é calculado exatamente do mesmo jeito que é com ações, tá? O quanto o fundo imobiliário pagou de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao preço da cota. Então, um exemplo. Se a cota custa R$10 e nos últimos 12 meses esse fundo imobiliário pagou R$1 em dividendos, o dividend yield é de 10%, entendeu? E ele é o principal indicador para você olhar quando o assunto é dividendos, mas olhar só para ele pode ser uma armadilha, tá? Porque pensa comigo, pode ser que o fundo imobiliário ele pagou muito dividendo nos últimos 12 meses, mas historicamente ele não paga nada, né? Então temos sempre que olhar para o histórico de pagamento de dividendos, entender se o fundo imobiliário é ou não um bom pagador. O fundo imobiliário que eu vou pegar de exemplo é o XPML11, é um fundo imobiliário do segmento de shopping, tem como objetivo aí a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital mediante aí a compra e venda desses shoppings. É isso que está dizendo aqui no regulamento do fundo. E para analisar ele, eu vou vir aqui no site Investidor 10 e pesquisar por XPML11. Então olha aí, dividend yield atual do XPML11 nos últimos 12 meses é de 8,77%. Só que, obviamente, você não pode olhar esse indicador isolado. E o que você tem que fazer também? Comparar com a média do setor, ver se ele está bem ranqueado ali entre os fundos imobiliários do segmento de shoppings e ver também o histórico, porque pode ser que ele está com 8,77% aqui, mas historicamente ele não paga nada disso, tá? Então vamos olhar aqui o histórico e entender mais ou menos como que se comporta ele aí. Desce aqui embaixo, ó, e aqui você consegue ver, ó, dividend yield XPML11, vou olhar aqui no parâmetro de 5 anos, desde 2019 até 2023. Veja uma coisa, ele deu uma variada muito grande aqui, foi quase zero, né, no mês 8 de 2020, em agosto de 2020. Você me pergunta,
pergunta, Enzo, isso é um problema? Não é um problema, tá? Porque pandemia, os shoppings ficaram fechados, então é normal que eles não tenham pagado dividendos nesse momento aqui, mas veja que desde a recuperação da pandemia, a partir do mês 4, não teve nenhum mês que ele não pagou e ele veio aumentando muito. Isso é o dividend yield, né? Ele tá na média aí de o quê? De acima de 0,5% ao mês. Veja que desde agosto de 2022, ele não pagou menos que 0,68% ao mês, né? Então, ele tá numa média aí muito boa em 0,8, 0,7. Então, o dividend yield médio é de 7,20. Foi muito distorcido por isso aqui, tá? Muito distorcido por isso aqui. A média aí é maior do que isso. E aqui embaixo a gente consegue ver também o quanto foi pago, né? Então ali 0,9, 0,85, 0,78, tá sempre acima aí de 50 centavos por cota. Bem legal. Então é um fundo bom pagador de dividendos? Eu acredito que é. Por que eu acredito? Que a gente tem que comparar com os fundos imobiliários do mesmo setor. É um fundo que paga consistentemente. Agora, só dá para saber se é bom ou não, se é alto ou não, comparando com os concorrentes dele, né? Então vamos fazer isso. Aqui embaixo, o investidor 10 mostra pra gente, ó, a comparação com outros fundos imobiliários. Vou colocar aqui que é só do mesmo segmento, que é aqui, ó, todos de shoppings em varejo, entendeu? Vou dar um clique aqui, ó, 2 cliques e vou filtrar do maior dividend yield para o menor. O XP ML11 está aqui, ó, entre todos os fundos de shoppings, né, que tem vários, ele está na 4ª posição. Então é uma posição interessante. Detalhe que esses 3 aqui, ó, eu nem analisei o histórico deles, porque pode ser que tá distorcido. Vamos analisar esse FVPQ11 aqui. Tá pagando aí muito nos últimos 12 meses, mas será que historicamente é tudo isso? Já dá pra ver que não é. Olha aqui o problema, tá vendo? No mês 6 ele deu uma porrada. Ficou sem pagar aqui, ó, o que o XP ML11 não falou. É bem mais volátil, tá vendo? O XP ML11 vem numa crescente aí desde a pandemia. Esse aqui, né, em um mês ele dá uma porrada, ele paga quase 1%, aí depois ele cai, aí depois ele aumenta, mas assim, é acima de 0,5%, tá? Se você for ver aqui, é acima de 0,5%, mas é mais volátil, isso que você tem que saber. Então, veja o histórico aqui, ó, de todos os fundos que estão acima do XPML11. Vamos olhar para o HSML. Esse aqui já é outro caso, tá vendo? Vem aumentando e também desde a pandemia. Nem na pandemia ele ficou sem pagar. Obviamente teve uma diminuição, mas desde o mês 3 aqui vem aumentando consistentemente. E tá na média aí, ó, 0,7, 0,8. Realmente paga mais do que o XPML11. Mas o XPML11 tá entre os maiores pagadores, a gente acabou de ver. É top 4 da lista aqui. E dá para tirar talvez até o FVPQ, né? Porque ele é muito volátil. Se for comparar aqui, é XPML11 com HSML11, né? Os dois aqui estão pares. Agora, o P sobre VP, que é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial do fundo imobiliário. O preço da cota, a gente já conhece, né? É o valor aqui que o site dá pra gente, que do XPML11 no caso, R$ 113,94. E o valor patrimonial é basicamente o quanto o fundo vale. Se o fundo é de tijolo, por exemplo, eles avaliam os imóveis do fundo e passam pra gente o quanto o fundo tem de valor patrimonial. Se o fundo aqui, por exemplo, tem 2 shoppings, avaliado cada shopping em 20 milhões cada, o valor patrimonial do fundo é de 40 milhões, né? Um exemplo, eles somam aqui o valor dos imóveis que o fundo tem. Uma coisa importante é que fundos imobiliários com P sobre VP abaixo de 1 podem indicar uma oportunidade. Por que esse podem, entre aspas, né? Porque primeiro, como eu falei antes, não compensa olhar para um indicador só de maneira isolada. E segundo, porque ele funciona diferente para alguns tipos de fundos imobiliários. No fundo de tijolo, como é o caso aqui do XPML11, às vezes o preço da cota está desbalanceado em relação ao seu valor patrimonial, visto que de tempos em tempos eles fazem uma reavaliação de mercado, né? Eles reavaliam os imóveis ali que o fundo tem, eles compram também ou constroem novos imóveis, e por isso esse P sobre VP aqui, ele pode estar distorcido, ele pode mudar, o que não acontece com os fundos de papéis. Então agora que você entendeu isso, vamos entrar aqui novamente no site e ver como que tá o P sobre VP do XPML11. Então veja aqui, o P sobre VP do XPML11 está em 1,02. O que é isso? Que a gente está pagando basicamente o valor justo, né? A gente está pagando um ágio aqui de 2%. A gente está pagando 2% a mais do que o XPML11 tem de valor patrimonial. É como se a gente estivesse pagando R$1,02 em uma moeda de R$1, entendeu? Aí você me pergunta, Enzo, é alto isso aqui?
É um P sobre VP bom? É um P sobre VP legal? Respondendo a pergunta. Por isso que eu tenho que voltar lá na base. Como fazer uma boa análise de indicadores. Você só responde isso comparando com os fundos imobiliários do mesmo setor. Então, vamos descer aqui no comparador e vamos dar o clique aqui agora, ó, em P sobre VP, 2 cliques. O XPML11, entre todos os fundos do segmento de shopping, ele está na posição 2, junto com VISC11, XPML11 e HSML11. Agora você me pergunta, Enzo, eles estão caros? Está muito próximo do valor justo, tá? Então não dá para dizer que está caro. Dá para dizer que está maior do que outros, né? Por exemplo, FIG11 está aqui com 7,78%. Agora você pergunta, por que o mercado está pagando um valor maior em XPML11 do que em FIG11? Muito provavelmente porque os imóveis do XPML11 são de maior qualidade em comparação com o FIG11. Então o mercado aceita pagar mais porque aquilo realmente vale mais. Às vezes os imóveis aqui do FIG11 é ruim. Por isso que é tão importante o segundo passo da análise, que é a análise sobre a qualidade do fundo imobiliário. Aqui a gente vai entrar por dentro, vai ver cada imóvel, vai ver se o imóvel é bom e vai ver se realmente vale a pena você estar pagando aqui esse ágio aqui de 2%. Então, outro ponto aqui, o XPML11 é o fundo com maior valor patrimonial, né? Então, isso não acontece à toa. Os imóveis dele aí, nesse caso, devem ser muito bons. Eu já sei os imóveis do XPML11, mas eu não vou dar spoiler, tá? Eu vou esperar pra gente fazer a análise junto. Agora, vamos para o último indicador, a vacância. A vacância tem dois tipos. A vacância física, que é o percentual da área dos imóveis do fundo imobiliário que está desocupado. Então, exemplo, o fundo imobiliário XPTO tem 100 imóveis. E esses 100 imóveis juntos tem 10 mil metros quadrados, né? Eu estou só somando ali os metros quadrados de cada imóvel. Se 2 mil metros quadrados não estão alugados, estão vagos, não tem ninguém ali pagando aluguel, a vacância física é de 20%. 2 mil metros desocupados de 10 mil metros totais ali que o fundo tem para alugar. Bem tranquilo de entender isso. Então, se o fundo imobiliário tem 1.000 metros quadrados e 500 metros não estão alugados, a vacância física é de 50%, né? É o percentual da área dos imóveis que está vago, ok? Agora, temos também a vacância financeira. Para explicar ela, eu vou dar um exemplo que vai ficar bem tranquilo de entender. Supondo que você tenha 2 imóveis em São Paulo. Um, ele está na área sul de São Paulo e ele tem 1.000 metros quadrados e o aluguel dele é de R$1.000, ok? Então, imóvel que na área sul, ele tem 1.000 metros quadrados e você aluga ele por R$1.000. Já o seu outro imóvel, ele está na área norte de São Paulo. Ele tem 2.000 metros quadrados e o aluguel dele é de 1.500, ok? Um na área norte, um na área sul, ambos estão alugados. Então você concorda comigo que pensando como um todo, você tem 3.000 metros quadrados alugados e a renda total deles é de R$2.500? Eu só somei a área dos dois, do imóvel do norte e do sul, e somei o aluguel deles. Agora, vamos supor que o inquilino do seu imóvel da área norte sai dali, ele para de pagar aluguel. Qual que é a sua vacância financeira agora? É de 60%. Enzo, de onde que veio 60%? Eu peguei o que o inquilino pagava, agora não paga mais porque ele saiu, e dividi pelo total da capacidade de renda. Dividi R$1.500, o que ele não paga mais, por R$2.500, que é a capacidade total de gerar renda, somando os dois imóveis. A vacância financeira, ela dá ideia pra gente do quanto que o fundo imobiliário está deixando de arrecadar com os imóveis desocupados. Aqui no exemplo, né, em que você era dono de 2 imóveis e estava deixando R$1.500 na mesa, porque o imóvel ele não está alugado, você está deixando de ganhar 60% do que você pode, entendeu? Então, a lógica para analisar os dois tipos de vacância é igual. Quanto menor, melhor. Eu sempre busco fundos imobiliários que estejam com o máximo da área alugada e que não estejam deixando dinheiro na mesa, que não estejam deixando de ganhar dinheiro porque tem imóvel desocupado, tem metro quadrado que não está sendo usado. Então, olha aí a vacância de novembro de 2022 até outubro de 2023. A vacância aí, ela se permaneceu meio que constante, né? Ela começou aí em 3,7, foi para 3,2 e deu uma estabilizada aí na faixa dos 4%. E pegando um resultado aí, um histórico maior, a gente vê uma taxa aqui de ocupação, né, desde 2020, que se mantém ali na casa dos 95%, 96%. Então, assim, não é uma vacância grande, tá? É uma vacância aí bem constante, abaixo de 8%. Isso para mim me satisfaz. Então, a primeira parte da análise está feita. Olhamos aí para os 3 indicadores principais da minha visão.
Mas não é só isso. Tem também a segunda parte da análise que nos mostra mais coisas sobre a qualidade do fundo imobiliário. É aquilo que eu falei. É lá que tá o ouro. É lá que mostra se ele é de fato ou não bom para investir e é nessa hora que o bicho pega. E eu decidi que eu vou fazer o seguinte. Se esse vídeo tiver muito comentário, eu quero a parte 2, eu trago aqui o resto da análise na hora. Então comenta aqui se você quer ver isso. Pela sua atenção, eu agradeço. Tamo junto, abraço.